Então hoje vamos falar do lançamento que vai entrar dia 3/4, quinta-feira agora. Bora lá pro vídeo. Então antes de mais nada, vamos falar aqui a minha opinião sobre o balanceamento. E ele pode ser alterado antes de ser atualizado, então às vezes é melhor você deixar realmente para evoluir o herói depois da atualização. Porque às vezes você acaba evoluindo o herói e ele tem uma alteração no balanceamento dele, então deixe sempre evoluir depois. E eu vou deixar uma foto do herói caso você não lembre dele para poder falar do personagem. Então vamos começar com o herói do Luar, o último paladino Kraton. Vamos ver a habilidade dele. Codinome 0. Antes, após sofrer um ataque que atinja toda a equipe, reduz o tempo de recarga da própria habilidade em um turno e concede barreira por um turno a toda a equipe. A força da barreira aumenta em função da vida máxima do último paladino Kraton. O efeito da barreira só pode ativar uma vez por turno. Aí depois, após sofrer um ataque, reduz o tempo de recarga de habilidade em um turno. Após sofrer um ataque que atinja toda a equipe, reduz o tempo de recarga em mais um turno. Concede uma barreira por um turno a toda a equipe. A força da barreira aumenta em função da vida do último paladino Kraton. O efeito da barreira só pode ativar uma vez por turno. Aumento na força da barreira. Então, aí eu já vou ler o despertado. Arma móvel Zigurdo despertada. Evoca para atacar todos os inimigos antes de conceder imunidade a toda a equipe por 2 turnos. Penetra a defesa e não ativa acerto crítico. O dano causado aumenta em função da vida máxima de um último paladino Kraton. O dano causado aumenta cada vez que a habilidade é usada e pode acumular até 3 vezes. 6 turnos de recarga antes. Aí depois, evoca Zigurdo para atacar todos os inimigos antes de conceder imunidade a toda a equipe por 2 turnos. Penetra a defesa e não ativa acerto crítico. O dano causado aumenta em função da vida e da velocidade do último paladino Kraton. O dano causado aumenta cada vez que a habilidade é usada e pode acumular até 3 turnos. Aumento de um turno. Então, para entender melhor a S2 dele, antigamente reduzia a recarga em um turno toda vez que sofria ataque em área. Aí agora vai reduzir um turno toda vez que sofrer qualquer ataque. E se for igual ao Dark Core, vai servir como um contra-ataque também. E quando der ataque duplo ou dual ataque, vai reduzir 2 turnos. Então vamos ver se vai ser assim. Mas acho que provavelmente vai ser, porque não está escrito nada aqui. E quando ele sofrer ataque em área, vai reduzir em mais um turno, vai ser 2 turnos. Igual o Dark Corvus, só que o Dark Corvus é quando você recebe ataque com dano crítico. Ele vai ser qualquer ataque em área. Vai ser bem mais forte mesmo. E a S3, apesar de não estar escrito, realmente vai ter um aumento no dano, porque antigamente era só baseado na vida do Kraton. Agora vai ser na vida e na velocidade dele. E ele se dá um buff de velocidade na S1. Então basicamente vai ser um aumento no dano. Agora vamos ver quanto que vai ser esse aumento de dano na S3 dele. E realmente eu acho justo aumentar um turno, porque agora ele vai reduzir bem mais rápido a recarga dele. Ele era um herói muito forte quando foi lançado. Ele realmente desapareceu depois que lançaram o set de redução de vida. Mas agora, vamos ver se ele vai voltar pro meta. Realmente essa atualização vai deixar ele bem mais forte. Porque diferente do Dark Corvus, ele combina com qualquer herói que causa redução de chance de crítico. Dark Corvus não, já fica meio ruinzinho para aumentar, para reduzir a chance de dano dele. Então vamos ver se vai ficar bom o último Paladino 4. Mas realmente para mim nessa leitura aqui realmente é o melhor balanceamento. Então vamos falar do Exterminador Charles. Ele é um herói bem forte para quem joga Cleave, que é para derrotar o adversário o mais rápido possível. Já vamos ler o que vai aumentar no despertado. Colapso, despertado antes. Ataca todos os inimigos após o colapso. Aumenta o ataque de toda a equipe por 2 turnos. Antes de aumentar a prontidão em 20%, aumenta a chance de evasão de Exterminador Charles por 3 turnos. Basicamente depois. Essa habilidade não pode ser contra-atacada. Realmente, Exterminador Charles já é um herói muito forte. Ele não precisava tão necessariamente de um lançamento, mas esse lançamento realmente acho que foi bom para ele, porque aí ele se torna mais forte para ajudar a equipe, que a habilidade dele não pode ser contra-atacada. Então, basicamente, vai deixar ele extremamente forte para atacar o adversário e a sua equipe não sofrer o dano após ele atacar. Realmente, esse balanceamento para o Exterminador Charles vai deixar ele bem mais forte. E eu acho que é válido sim, porque realmente tem muito herói forte hoje em dia. O Exterminador Kratos, o Exterminador Charles não era um que estava atrás, mas realmente agora ele vai ficar bem de igualdade com qualquer um que lance futuramente.
Então vamos ver o Ken. Antes, chute celestial. Ataca o inimigo com um chute forte, diminuindo a defesa por 2 turnos antes de aumentar a velocidade de Ken por 2 turnos. Ganha 40 espíritos de luta após derrotar o inimigo. Se estiver com vigor, ignora a resistência. Dano causado aumenta em função da vida máxima de Ken. Depois, chute celestial. Ataca o inimigo com um chute forte, diminuindo a defesa por 2 turnos antes de aumentar a velocidade de Ken por 2 turnos. Se Ken estiver com vigor, ignora a resistência. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Ken. Essa habilidade adquire 40 espíritos de luta. Aí já vamos ler despertada. Turbilhão de Fênix. Antes, dá uma poderosa pancada após o turbilhão de golpes de no ataque por 2 turnos e atordoando por 1 turno. Fica em estado de vigor por 3 turnos. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Ken. Inicia a batalha com 50 espíritos de luta e recebe 5 espíritos de luta ao ser atacado. Depois, mesma coisa, só que inicia a batalha com 40 espíritos de luta e esse receber espírito de lutas ao ser atacado foi removido. Para entender melhor a tradução do balanceamento, antes ele ganhava 40 espíritos de luta após derrotar o inimigo. Agora ele vai ganhar 40 espíritos de luta ao usar a habilidade. E para usar esse 3, antes ele já começava com 50 espíritos de luta e recebia 5 espíritos de luta ao ser atacado. Agora ele vai receber 40 espíritos de luta. Aí ele precisa usar 80 espíritos de luta para poder usar esse 3, para usar o efeito. Aí agora no começo da batalha, se você usar a queima de alma, você usa esse 2 e já vai ganhar a alma suficiente para poder usar esse 3, para poder usar o dano máximo do Ken. E na minha opinião, realmente foi um leve nerf, porque eu achava melhor ter mantido ele receber 5 espíritos de luta ao ser atacado. Porque tem muito herói que causa redução de vida. Aí na primeira batalha, primeiro ataque, ele vai ficar forte, mas conforme a batalha for progredindo, ele vai ser mais difícil de ganhar espírito de luta. Eu prefiro ter mantido esse daí e feito essa alteração nesse 2. Então vamos ver se ele vai ficar bom, galera, porque agora realmente você vai ter que usar um equipamento com mais velocidade pro Ken, porque senão ele não vai receber espírito de luta ao ser atacado. Já era um herói que não estava muito no meta, e vamos ver se essa alteração vai ser o suficiente, porque a S3 dele dá um dano forte. Mas vamos ver se vai ser o suficiente para ele voltar pro meta com essa alteração, mas eu acho difícil. Então vamos falar na próxima, é a Lilias. Antes, a S1 dela, vamos, ataquem. Assume a dianteira, ataca o inimigo ativando ataque em dupla de um aliado aleatório, causando dano em função da vida máxima de Lilias. Depois, vai aumentar a chance de crítico do ataque em 50%. E o efeito de queima de almas vai acontecer um turno extra na S1. Então vamos para S2. Ela vai mudar completamente. Antes era assuma uma posição defensiva. Emprega uma arma divina considerando uma barreira a si mesma por 2 turnos. Com 100% de chance de provocar o inimigo por 2 turnos, a força da barreira aumenta em função da vida máxima de Lilias. Depois vai mudar. Podem parar por aí. Após o inimigo usar uma habilidade que não seja ataque, remove uma penalidade de si, usa repreensão contra o inimigo que causou efeito. Repressão só pode ativar uma vez a cada 2 turnos. Repressão provoca o inimigo por 1 turno e concede barreira a Lilias por 2 turnos. A força da barreira aumenta em função da vida máxima de Lilias. Redução da força de barreira. Antes, a queima de alma era aqui e ignorava resistências. A melhoria era aumentar a chance para 100% e reduzir um turno da habilidade. Depois, vai ser uma melhora de 20-30% na força da barreira. Provavelmente a barreira não vai reduzir a força, mas vai ter mudado a melhoria. Aí vai ser a mudança para aumentar a força da barreira. A da S3 vai ser, vamos já ler a despertada. Preparar, carregar fogo. Antes, remove todas as penalidades de si, todas as penalidades da equipe e ataca todos os inimigos com uma investida do exército de Perlândia. Antes, reduzir a prontidão em 25%. O dano causado é calculado de acordo com o ataque do aliado com maior ataque. Aumenta a própria prontidão em 50%. Aí depois, vai aumentar a chance dessa habilidade de chance de crítico em 50% e vai aumentar o dano causado. Vamos entender melhor. A S1 dela vai aumentar a chance de crítico em 50%, então você só vai precisar no equipamento 50% de chance de crítico que vai acritar a habilidade. A S2 vai mudar de uma habilidade ativa, onde você escolhe o alvo para causar barreira,
por 2 turnos para uma habilidade passiva, onde você ativa após o adversário usar uma habilidade no ataque. Ela vai melhorar bastante contra personagens que usam efeito de habilidade passiva, tipo a Siena, que usa uma habilidade no ataque, usa hack, a Luluca do Luar também. São esses heróis que usam habilidade passiva. Na hora que eles usarem a habilidade, ela vai provocar eles e vai ganhar uma barreira. Vai ser bem mais forte no conteúdo PVP. A maior fraqueza vai ser heróis com alta resistência, tipo TS Almas ou heróis que tem resistência alta, que não vai provocar, mas ainda assim vai ganhar a barreira. E vai remover a penalidade dela também. A S3 vai ter um aumento na chance de crítico em 50% e vai aumentar o dano causado. Vão retirar o aumento de prontidão, já que a passiva dela da S2 vai ser bem forte. Então realmente retiraram esse aumento de prontidão e eu acho até que justo, porque realmente ia ficar muito forte se ainda aumentar essa prontidão em 50% usar S3. No geral, ela vai ficar mais forte para conteúdo PVP, batalha entre os jogadores, porque realmente essa passiva aqui vai ser forte contra personagens com usabilidade e não ataque. E ela vai ficar mais fraca para conteúdo PVE, batalha entre modo história, né? Porque como antes você escolhia o alvo, daria para usar para alguns andares do abismo, que agora não vai dar para mais usar. E como ela ganhava barreira usando essa habilidade, dá para usar nas expedições. Agora, como ela não vai ganhar essa barreira, ela vai perder muito da sua defesa. Aí vamos ver se realmente vai ficar boa, mas acho que para conteúdo PVP ela vai melhorar bastante, e para conteúdo PVE ela vai ficar mais fraca. Já vou alterar o equipamento da minha para ela ter 100% de chance de crítico e vamos ver como é que vai ser esse dano aí, que realmente já era forte. Vamos ver se vai aumentar muito o dano. A próxima é a Elinave. Vamos ler o que ela fala. Antes, ataca com uma lança. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Elinave. Tem 50% de usar punição em vez de avanço súbito, exceto em ataque em dupla. Essa habilidade não ativa ataque em dupla. Depois vai aumentar o dano causado da S1. A S2, antes, perfura inimigo, aumentando a defesa de Elinave por 2 turnos. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Elinave. A ferida aumenta em função do dano causado, destruindo até 20% da vida máxima do alvo para cada vez que a habilidade for usada. Punição depois. Vão ter aumento de defesa dela por 2 turnos para antes de causar o dano extra equivalente a 50% da ferida do alvo em caso de acerto. E o efeito de alma, que antes era redução, reduz a recarga dessa habilidade em 2 turnos para aumento do dano causado. Aí vamos ler rechaço despertado. Antes, ataca todos os inimigos sem piedade, aumentando o dano crítico de toda a equipe por 2 turnos e ganha imunidade por 2 turnos. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Elinave. Depois vai ser causar ferida na S3 e a ferida aumenta em função do dano causado, destruindo até 20% da vida máxima do alvo para cada vez que a habilidade for usada. E também vai ter um aumento no dano causado. Então vamos entender melhor as habilidades. A S1 vai ter um aumento no dano causado dela. Só que a S1 dela tem 50% de chance de usar a S2. E a S2, antes ela dava um aumento de defesa por 2 turnos para Elinave. Agora ela vai causar um dano extra equivalente a 50% da ferida do alvo em caso de acerto. É basicamente, se o alvo tivesse, vamos dizer assim, 50% da vida, vai causar mais 25% de dano extra. Realmente é um dano forte. É bem similar ao do rei, só que do rei é em área. Dela vai ser para alvo único. Então vamos ver se vai ficar mais forte. Eu já tentei fazer a Elinave de ferida, só que o dano dela é ok. E como esse 3 não tinha causado ferida, o dano a ela demorava muito para causar ferida no alvo. E realmente ela não pega uma vida alta, galera. Não tem uma vida muito alta. E como vai retirar esse buff de defesa dela, vai ter que dar uma melhorada na defesa para ela não morrer tão fácil, porque é um herói que não pega muita vida. Vamos ver como é que ela vai ficar, mas realmente provavelmente vai ficar melhor. Vamos ver se vai ficar bem usável. E também dá para fazer ela de contra-ataque, porque como essa habilidade da S1 dela só não ativa em ataque em dupla, mas ativa no contra-ataque também. A minha tá de ferida, vamos ver se vai ficar melhor de contra-ataque no futuro. Aí agora vamos falar do Twin. Vamos ver a habilidade do Twin. Antes,
Ataca com uma tempestade de espada com 75% de chance. Já anular um reforço. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Twin. Depois, vai mudar a queima de alma para S1. Efeito de queima de alma. Aumenta a chance de efeito para 100%. Aí grito de comando vai mudar completamente. Antes, concede um aumento de ataque. Vamos lijar despertado. Concede um aumento de ataque de chance de crítico a Twin em um aliado por 2 turnos e aumenta a prontidão em 30%. Depois, vai mudar para comando tático despertado. Fique imune a penalidades de imobilizadoras. Se um membro da equipe da retaguarda estiver com penalidades imobilizadoras após sofrer um ataque, usa grito de comando no alvo. Só pode ativar uma vez a cada 2 turnos. Grito de comando. Remove todas as penalidades do alvo, concedendo imunidade e uma barreira por 2 turnos. A força da barreira aumenta em função da vida máxima de Twin. 2. Aqui ó, a penalidade dos pulverizadores é atordoamento e dormir. Lembrando. Aí a melhoria antes era adquirir 2 almas e recarga demorava menos 1 turno. Aí vai reduzir a recarga em 2 turnos, que basicamente vai ser 2 turnos mesmo. Que vai ficar para usar a habilidade. Então vamos falar da S3. Antes, ataca todos os inimigos com uma tempestade de espadas após atacá-los uma vez com 100% de chance de defesa por 2 turnos. E aumenta a defesa de Twin por 3 turnos. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Twin. O que vai mudar antes de 3 turnos vai passar para 2 turnos o aumento de defesa e vai ser para toda a equipe. E antes adquirir 2 de almas, agora vai conseguir adquirir 3 de almas. E a S1 antes concede um turno extra, foi mudada. E o queima de alma da S3, que era conseguir um turno extra, foi mudado para S1, que aumenta a chance de efeito para 100%. Então vamos entender melhor as habilidades. Antes a S1 dele tinha 75% de chance de anular um reforço. Agora com a queima de alma vai aumentar a chance de efeito para 100%. A S2 vai mudar completamente. Antes puxava ele e um aliado por 2 turnos. Aumentava a prontidão em 30% e dava um aumento de ataque pro aliado e para ele. Agora ele vai ficar imune a penalidades imobilizadoras, que são atordoamento e dormir. E se um aliado tiver com essa penalidade e sofrer um ataque, vai ativar essa habilidade que vai remover todas as penalidades do aliado da retaguarda e vai dar imunidade e barreira. Agora vamos ver como é que vai ser, se realmente for personagens que tem ataque e causam atordoamento, tipo a Aramita do Luar, né, que ela causa um atordoamento em área e ataca. Vamos ver se vai ser isso, ou se vai ser ter que o personagem tá atordoado e ser atacado ainda para ativar o efeito. E a S3 foi alterada, né? Antes só dava defesa para Twin por 3 turnos, foi para toda a equipe por 2 turnos. Realmente ficou bem mais interessante. Então vamos ver, galera, realmente o Twin parece que ficou bom, mas vamos ver como é que vai ficar essa S2 dele. Se realmente vai ser forte ou não, porque tem personagens que causam dormir, que não usam habilidade de ataque. Ou se vai ser realmente na hora do ataque que vai remover a penalidade. Será mais interessante na hora que o personagem sofrer um ataque que cause dormir ou atordoamento. Mas vamos ver se vai ter que sofrer o ataque, ficar atordoado e depois ser atacado ainda mais uma vez. Vamos ver como é que ele vai ficar depois, galera. Mas realmente parece que tá mais interessante do que ele já era. Mas vamos ver como é que vai ser essa habilidade depois quando ele for lançado. E aí vai ter mudanças no equipamento exclusivo dele. Antes, diminui o tempo de recarga total em um turno quando o reforço é anulado por tempestade de espadas. Depois, aumenta a prontidão do membro da equipe da retaguarda em 10% ao usar tempestade das espadas, que é usar S2. Antes, aumenta a prontidão do portador em mais 20% ao usar grito de comando. 3. Aumenta a força da barreira de grito de comando em 20%. Por último, vamos falar da Christie. Antes, tem 15% de chance de contra-atacar ou sofrer ataque. Nesta primeira batalha, aumenta a resistência do aliado e retaguarda em 50% da resistência de Christie. O valor do efeito não muda após ser ativado e anulado apenas quando o aliado da retaguarda morre. Este efeito não é ativado se Christie estiver na retaguarda. Aí depois, se não tiver penalidades após sofrer ataque, aumenta a prontidão de Christie do aliado da retaguarda em 20%. Só pode ativar uma vez por turnos. Aumento da prontidão vai melhorar. Antes era para aumentar a chance de contra-ataque, e depois vai ser para aumentar mais a prontidão. Realmente vai ser bem melhor para Christie, porque antes
ela não era um herói que usava para atacar, porque realmente o dano dela é baixo. Ela tinha que ter bastante resistência para dar mais resistência pro aliado da retaguarda. Agora eu vou aumentar a prontidão dela e do aliado da retaguarda, vai ser bem mais forte mesmo. Que o aliado da retaguarda geralmente é um personagem lento que os pessoal coloca para poder causar um dano na RTA. Realmente vai ficar muito boa mesmo. E agora vamos falar dos balanceamentos dos artefatos. Coroa da Glória, antes aumentava a defesa em 8 e 16%. Remove 5 de alma do adversário quando um ataque atinge a equipe inteira. Aí depois vai ser, ao sofrer ataque que atinja toda a equipe, reduz o dano recebido em 10 e 20%. Remove 5 tomas do adversário. Se o efeito de redução de dano forem se mais efeitos de redução de dano forem conseguidos, só valerá o efeito mais forte. E o efeito de remoção de alma só atinge uma vez por habilidade. Por exemplo, se tiver aquela habilidade da Vivian que causa 2 ou 3 ataques em área, só vai ser o primeiro ataque que vai remover a alma. Mas se por exemplo se for aquele ataque tipo da Ada, que é você queima a alma e depois dá outro ataque em área, aí sim também vai ter remoção de alma. Realmente, na minha opinião, ficou um pouco mais interessante, ao mesmo tempo não, porque realmente agora vai ser só o ataque em área e vão reduzir a defesa, o antes que era aumento de defesa. Eu acho que deveria manter o aumento da defesa para alguns heróis cavaleiros. E realmente a remoção de almas ficou bem mais útil mesmo, porque cavaleiro geralmente é lento. Até o cavaleiro atacar para remover a alma, o adversário já usou tudo. Agora não, se o adversário usar ataque em área, ele já vai perder a alma. Realmente vai ficar mais forte pro Kratos do Luar, mas para outros heróis não é tão forte assim não, vai ser só quando é ataque em área. Então vamos no legado do dragão ancestral. Antes, aumenta a chance de crítico 15%. Tem de 50 a 100% de aumentar a chance de dano crítico por 2 turnos após uma habilidade que não seja ataque. Só pode ativar uma vez a cada 2 turnos. Depois, após uma habilidade que não seja ataque, diminui o tempo de recarga de habilidades de toda a equipe em 1% em um turno. E tem de 50 a 100% de chance de aumentar o dano crítico do portador por 2 turnos. O efeito de redução de recarga só pode ativar uma vez. Então, basicamente, vão tirar a chance de crítico desse artefato para cavaleiro e vão dar uma recarga de um turno de redução. Realmente achei mais interessante, galera, porque felizmente cavaleiros que usam habilidade de não ataque são poucos. Então esse aqui, um turno de recarga a menos para toda a equipe, vai dar para usar. Vendo que só faz uma vez por turno, podia ser uma vez a cada 4 turnos ou a cada 5, mas ainda assim vai ficar bem mais útil do que ele era antes, porque realmente são poucos heróis que usam esse efeito de não ataque. E é isso, galera. Esses foram os balançamentos de abril. Logo vai ter mais vídeo. Falou, até o próximo vídeo. Fui!